Na semana retrasada, 3 semanas atrás, nós começamos Ruth 3. E eu lembro que eu até fiz uma brincadeira falando que era uma história muito estranha para os dias de hoje. Noemi chama a Ruth e diz: olha, Ruth, você vai fazer o seguinte, você vai descer a eira, você vai esperar Boaz trabalhar, comer, beber. Quando ele deitar para dormir, vocês querem pegar no sono, você vai lá, descobre o pé dele, deita no pé dele. Olha, isso é muito estranho, gente. E aí ficou no ar, né? O que ia acontecer depois disso? E o texto que a gente vai ler hoje vai mostrar como que Ruth executou esse plano muito estranho para a gente e como que Boaz reagiu a essa atitude muito estranha de uma mulher de madrugada descobrir o pé dele e deitar, certo? Então vamos lá. O trecho é um pouquinho grande, mas eu vou tentar ser breve, não tem muita coisa para a gente alongar não. Vamos ler do 6 ao 9. Assim, Boaz, ao título, tá? Boaz promete a Ruth casar com ela. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, no caso Ruth, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Vamos parar aqui, depois a gente vai ler um pouco mais. Como eu disse, o versículo 6 nos conta que Ruth desce a eira e faz tudo conforme sua sogra havia lhe dito. E na semana retrasada, quando a gente meditava esse texto, que dizia que Ruth tomou um banho, se perfumou e colocou o melhor vestido, eu disse: irmãos, provavelmente a palavra vestido aqui se refere a um manto daquela época que deixava só os olhos de fora e cobria todo o corpo. E isso se confirma agora, porque quando Boaz acorda de madrugada, provavelmente sentiu um friozinho. Tem muita gente que tem isso, né? Pode dormir sem coberta, mas tem que botar uma meia no pé, porque se o pé ficar descoberto, gela o corpo todo. Provavelmente foi isso. Boaz começou a sentir um frio e quando levanta, vê, irmãos, naquela época era comum, mas hoje, se você levanta e vê uma pessoa toda coberta, só com o olho de fora, você quase infarta, vai achar que é um fantasma. Se a roupa for branca, então você vai dizer: é agora, a morte veio me buscar. E aí Boaz vai e pergunta: quem és tu? Então provavelmente realmente só dava para ver os olhos de Ruth. E aí ela diz: olha, eu sou Ruth, tua serva. E é muito legal também a humildade de Ruth, né? Ela poderia dizer: sou Ruth, quem você deve casar, sou Ruth, nora de Noemi, sei lá, ela podia dar qualquer resposta. Ela diz: eu sou Ruth, tua serva, demonstrando mais uma vez humildade. Embora Ruth soubesse que era por lei obrigação de Boaz casar com ela, era isso que a lei dizia, ela diz: olha, eu sou tua serva, eis-me aqui. Quando Ruth abandona sua família e vai para Judá, junto com Noemi, ela diz que ela se colocou sobre as asas do Deus de Israel. Agora, ela se coloca sobre as asas de Boaz, como se ele fosse um instrumento de Deus. Ela diz: olha, estende a sua capa sobre a tua serva, que naquela época era semelhante a um pedido de casamento. E outra coisa interessante, eu já falei isso nas semanas anteriores, e repito: se Boaz não fosse um homem de caráter, ele tinha tudo para abusar de Ruth agora. Ele tinha tudo para se fazer valer de uma jovem indefesa, sozinha, de madrugada, na eira. Ele poderia ter abusado dela. E aí, fazendo um paralelo, rapidamente, um comentário, nos dias de hoje, são muitos os que se aproveitam de pessoas mais frágeis, às vezes simples, às vezes ignorantes, às vezes pessoas que estão até desesperadas, passando por uma necessidade. As pessoas se aproveitam disso para abusar, seja abusar fisicamente, sexualmente, para roubar, para dar uma volta. E a gente percebe aqui o caráter de um homem de Deus, o caráter de uma mulher de Deus. Boaz podia, a hora que ele quisesse, ter abusado de Ruth. A hora que ele quisesse, ele podia ter tirado vantagem.
Então fica aqui para a gente, né, irmãos, um alerta, ou talvez um conselho. O cristão não deve tirar vantagem de ninguém. Ainda que você tenha um comércio, ainda que você seja um empresário, ainda que você seja autônomo, ainda que você tenha um empregado ou uma empregada na sua casa, sei lá onde, o cristão não pode, não deve tirar vantagem de ninguém. Ah, fulano ali está passando necessidade, então vou tentar, estou dando um exemplo, tá? Vou tentar comprar a casa dele pela metade do preço, vou me dar bem. O cristão não pode fazer isso. Fulano ali está passando um perrengue, então vou prestar um dinheiro a ele, mas vou cobrar o dobro. Ele está desesperado, ele vai ter que me pagar. Isso é diabólico, isso não é cristão, isso não é o Espírito de Cristo. O cristão não deve de forma alguma ver alguém passando necessidade e dizer, epa, vou me aproveitar, ou ver uma situação fácil, essa menina aqui de madrugada na minha eira, vou me aproveitar. Essas coisas não podem acontecer na vida do crente. O maior desafio nosso é ser íntegro, é ser santo, é ser justo quando ninguém está vendo. Aqui ninguém estava vendo, era Ruth e Boaz sozinho na madrugada. E às vezes é fácil, entre aspas, né, irmão, a gente manter uma integridade na igreja, no púlpito, pregando, manter uma postura de santidade, mas o teste mesmo, a prova mesmo, é como nós somos quando ninguém está vendo. É como a gente se comporta quando ninguém está por perto. E era o caso de Boaz aqui. Ele, como eu já falei nas semanas anteriores, ele era um homem abençoador. Ele abençoou Ruth, ele abençoava seus servos, ele tratava todo mundo com dignidade. Mas agora, irmãos, o texto diz que ele havia bebido e comido e que o seu coração estava alegre. E naquela época eles bebiam vinho alcoólico, sim. Então provavelmente ele poderia até estar um pouco já, quem sabe, alegre por causa do vinho. Ainda assim você vai ver que ele se mostra um homem de caráter. Então fica esse exemplo para a gente e esse conselho para mim e para você, irmãos. Não convém ao crente, não convém tirar vantagem das outras pessoas, não convém ao crente ser íntegro e justo só quando as pessoas estão vendo. A maior prova da nossa vida é como nós seremos ou como nós vamos nos portar quando ninguém está perto. E Boaz mais uma vez demonstra que era um servo de Deus. Com relação a Ruth, já falei na outra semana, ela também não espera o milagre dela de braços cruzados. É claro que a gente deve sempre esperar, em última instância, o nosso milagre das mãos de Deus. Mas uma vez que Deus nos dá a oportunidade de trabalhar, de batalhar, de correr atrás, de fazer por onde alcançar o nosso milagre, a gente deve fazer. E você vê Ruth fazendo isso. Ela não fica em casa de braços cruzados esperando o milagre cair do céu. Ela vai ao encontro de Boaz e faz o que Noemi, sua sogra, mandou. Mas outra coisa interessante, né? Ela não extrapola os limites. Uma coisa eu falar para você, irmão, é o seu sonho, é o seu propósito, é o seu desejo, lute por ele. Mas há um limite cristão. E aqui você vê Ruth, ela não vai buscar o casamento se jogando no colo de Boaz. Ela não vai buscar o casamento se insinuando, fazendo promiscuidade. Ela vai buscar o casamento, mas ela deita no pé de Boaz. E quando ele pergunta quem tu és, ela diz, sou tua serva. Então isso também é interessante da gente saber, da gente entender. Não é pecado buscar os sonhos, buscar os projetos, buscar nossos propósitos, mas há um limite. A partir do momento que a nossa luta por um milagre começa a ferir o nosso caráter cristão, a gente tem que parar. Ah, se para conseguir uma promoção na empresa tem que pisar em alguém? Não. Mas se para conseguir uma promoção na empresa você tem que se empenhar, batalhar, trabalhar, se dedicar, faça. E aqui é a mesma coisa. Ela queria um casamento, ela procurou, mas ela não fez de nenhuma, de nenhuma atitude que denegrisse a sua imagem, o seu caráter e a sua santidade. Ela deita aos pés de Boaz, certo? Vamos ler? Do 10 ao 13 agora. Disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei,
pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será aqui pela manhã. Se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Vamos parar aqui. Rapidamente Boaz responde Ruth, e ela não fica em dúvida. Ele já diz claramente: olha, eu vou fazer o que eu puder para atender o seu pedido. E aí ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: bendita és do Senhor. E aí ele diz: melhor é a tua última benevolência que a primeira. O que ele quer dizer com isso? Alguns estudiosos que eu estava lendo diz que Boaz está se referindo: qual é a primeira benevolência de Ruth? Abandonar sua família, seus deuses, sua vida, sua terra, para servir a sua sogra Noemi. Essa foi a primeira benevolência dela. E agora qual é a segunda benevolência dela? Ele diz: olha, você se mostra realmente uma mulher de caráter, virtuosa. Qual é a segunda benevolência? Ele diz: olha, você não foi atrás dos jovens. Provavelmente Ruth era uma mulher jovem, ela poderia provavelmente conseguir qualquer homem jovem. E ele diz: quer pobre, quer rico. Se ela quisesse, provavelmente era bela, era formosa. Ela poderia ter arrumado um jovem para casar, um bom partido. E só que o que ela faz? Ela, em vez de procurar um jovem qualquer, ela procura aquele que daria seguimento à sua família. Eu falei isso aqui na semana passada, retrasada. Ruth não quer só um marido, ela quer uma família. Ruth não quer só um esposo, ela quer uma família, ela quer um lar. Ruth não quer só alguém para bancar e casar com ela, ela quer resgatar o nome do seu falecido, porque era isso que a lei falava. E ela quer também uma maneira de abençoar a sua sogra, porque casando com um remidor, a sua sogra seria abençoada junto com ela. Então isso é muito interessante perceber, que Ruth não sai correndo atrás do primeiro homem, e nem sai aceitando qualquer cantada, porque ela era uma bela, jovem. E aí Boaz diz: olha, muito bem, você se mostra mais uma vez uma abençoada, uma bendita do Senhor, uma mulher que tem virtudes. E aí ele rapidamente diz: olha, eu vou fazer o possível para atender você, mas tem um porém. Há alguém mais achegado que eu. E aí mais uma vez Boaz mostra que era um homem de caráter. Ele podia ter atropelado tudo, falar: a Ruth já está aqui na eira mesmo, eu vou me deitar com ela e depois eu acerto o que vai acontecer. Ele diz: não, ainda que eu queira, ainda que eu a deseje, ele diz aqui: farei como você me pede. E aí ele diz: mas tem um porém, há alguém mais achegado que eu, há um remidor mais próximo do que eu. E o interessante é que eu disse aqui que Ruth era bela, provavelmente formosa e jovem. Mas quando Boaz vai dizer por que aceita resgatar Ruth, ele diz que aceita resgatar ela porque a fama dela era de uma mulher virtuosa, e não só de uma mulher bela. Ele diz assim: agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto disseste eu farei. Aí ele diz assim: pois toda a cidade do meu povo sabe que, aí ele diz, sabe que você é bonita, sabe que você é bela, sabe que você é jovem, sabe que você é formosa. Ele diz: não, porque toda a cidade do povo sabe que você é virtuosa. O povo sabia quem era Ruth, e tudo que ela fez em favor de Noemi, e tudo que ela estava fazendo em favor da sua sogra, em favor de um Deus que ela acabara de confessar, um Deus que não era o seu Deus, um povo que não era o seu povo. E aí, fazendo um paralelo agora também, o maior patrimônio que a gente tem, claro, depois da salvação, mas falando em questões terrenas, o maior patrimônio que a gente tem é o nosso caráter, é o nosso nome, é a nossa moral. Esse é o maior patrimônio que a gente tem. E Ruth, como eu disse, viúva, pobre, moabita, ninguém conhecia, estrangeira, adorava anteriormente outros deuses. O que Ruth tinha para oferecer?
nada, mas o seu caráter, o seu nome, a sua virtude, a sua postura prevaleceu dentre todas as mulheres. Então eu sei que hoje isso virou até caretice, sei que hoje isso virou algo do passado, mas ainda é verdade, irmãos. A maior propriedade, o maior bem que nós podemos ter depois da salvação é o nosso caráter, é a nossa virtude, é o nosso nome, sabe? É poder falar e cumprir, é ter palavra. E Boaz mostra ser um homem de palavra, de caráter, de moral, e Ruth também, porque ele diz: toda a cidade sabe que você é virtuosa, toda a cidade te conhece. Então, com certeza Boaz, desde o primeiro dia que viu Ruth, com certeza ele gostou dela. Desde o início ele a tratava bem, desde o início ele a deixou colher, desde o início ele disse para os seus servos: olha, não molestem ela, não importunem ela, pelo contrário, vocês deixem de propósito um pouco de cereal para trás, um pouco da colheita, para ela pegar de propósito. Então assim, ele era desde o início alguém que se encantou por ela, mas agora, quando ela chega diante dele e diz: olha, estende a tua capa, ele diz: eu quero, mas vamos com calma, porque é uma ordem aqui e tem alguém mais antigo do que eu. Mais uma vez, irmãos, às vezes a gente deseja muito alguma coisa, e quando essa coisa parece que está chegando, às vezes a gente se precipita e atropela tudo e faz bobagem. Boaz podia ter atropelado tudo e feito bobagem. Boaz respira fundo, acalma, e convenhamos, irmãos, deve ter sido difícil. Ele está vendo Ruth ali de madrugada, na eira, deitado no pé dele, pedindo para ele casar com ela, para que ele assumisse a postura de remidor. E aí ele diz, talvez ele pense: poxa, eu estava pensando nisso, eu já estava desejando isso, eu já estava orando por isso, é agora. Mas aí ele respira fundo e diz: calma aí, eu não posso atropelar as coisas. E às vezes a gente faz isso, a gente ora por uma bênção, aí quando ela está chegando, a gente se antecipa, a gente se mostra ansioso, a gente se precipita e acaba por estragar tudo. Então, irmãos, a gente tem que ter calma. Já oramos tanto, já esperamos tanto, às vezes já lutamos tanto, e quando as coisas parecem que estão próximas de acontecer, aí que a gente deve redobrar a oração, aí que a gente deve redobrar a vigilância, aí que a gente deve ter mais discernimento ainda, porque às vezes quando está perto da bênção chegar, é quando Satanás está mais furioso ainda para arrumar um problema. E é o que ia acontecer se Boaz se precipita e o outro remidor descobre, tudo ia por água abaixo. Então toma cuidado, irmãos. Às vezes a gente está contemplando algo que a gente tanto quis, e a gente, por não orar, não vigiar, não discernir, minutos antes, momentos antes de Deus nos abençoar, a gente coloca tudo a perder. Boaz não fez isso, toma cuidado, tá? Vamos seguir. Aí Boaz diz assim: olha, fica aqui dormindo, que de manhã eu vou resolver esse negócio. Vamos ler o 14. Ficou-se, pois, deitada aos pés, preste atenção, ficou deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, antes de amanhecer, tá? Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Duas coisas: primeiro, a preocupação de Boaz em zelar pela moral de Ruth, não deixar que ela ficasse difamada, de maneira que de manhã as pessoas vissem ela saindo da eira e começassem a falar bobagem. Outra coisa interessante, irmãos, aonde que ela ficou deitada a noite toda? Nos pés. E ainda que alguém tente falar: ah, pastor, vai dizer que não, a própria Bíblia responde que eles não tiveram relação antes do casamento. Lá no capítulo 4, que a gente vai meditar depois, nós vamos ler 4:13, diz assim: depois do casamento, 4:13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Pronto, casou. Aí olha o que a Bíblia diz: coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, não há aqui no texto de Ruth, embora seja muito estranho esse negócio de ir de madrugada, deita no pé, descobre o pé,
ainda que seja muito estranho esse negócio, não há aqui nenhuma autorização e nenhum argumento para que as pessoas se relacionem sexualmente antes do casamento. Pelo contrário, eles esperam de acordo com a própria vontade de Deus e de acordo com o princípio de Gênesis, não é verdade? Gênesis 2, 24, todo mundo conhece. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então não há aqui, ainda que repito, que o texto seja muito estranho, não há nenhum fundamento para que as pessoas peguem esse texto e queiram banalizar a relação entre homem e mulher. Eles só se relacionam, só se conhecem sexualmente falando depois do casamento. 15 até o 17. Disse mais Boaz dizendo: dá-me o manto que tem sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs nas costas, ou às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem me fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu, e me disse: não volteis para tua sogra sem nada. Vamos parar aqui. Ruth acorda pela manhã, ainda de madrugada, e Boaz faz mais do que a lei exigia. Ele novamente se mostra generoso, preocupado com Ruth e com Noemi, e não permite que Ruth volte de mãos vazias. Ele pega um manto, uma coberta que ela tinha, enche aquela coberta de cereais e manda que agora sim ela voltasse para casa e esperasse até que ele resolvesse toda essa questão legal, digamos assim. É interessante que Boaz, ele não tinha apenas um coração inclinado por Ruth, mas ele sempre foi um abençoador, independente do que estivesse acontecendo. Desde o início ele abençoava ela. Por exemplo, agora, ele poderia dizer: olha, não tem nada certo ainda entre eu e você, não está confirmado ainda se sou eu que vou casar com você, ou se vai ser o outro camarada, então faz o seguinte, volta para casa e espera lá. Mas ele não, ele além de ter um coração inclinado para Ruth, ele tinha um coração aberto, generoso, para abençoar aqueles que precisavam. Como eu disse aqui, irmão, Ruth era pobre, Ruth catava a sobra na eira, na plantação. Noemi dependia dela para comer, para se alimentar. Então ele rapidamente, pega uma grande quantidade, e aí eu nem vou perder muito tempo com isso, mas alguns teólogos dizem que era uma quantidade tão grande que seria até impossível de uma mulher comum carregar. Mas enfim, ela chega em casa, Noemi, apreensiva, pergunta: me diga tudo o que aconteceu. Ela diz, ela segurou, foi embora. No 16, chegando em casa, a sogra lhe disse: como te passaram as coisas? Só que a Bíblia não diz os detalhes, simplesmente diz assim: contou-lhe tudo quanto aquele homem lhe fizera. Provavelmente ela contou o que a gente já leu. Olha, eu fiz o que você mandou, deitei no pé dele, descobri o pé, ele acordou de madrugada, ele me disse: olha, eu até quero casar com você, mas tem alguém mais antigo do que eu, então você dorme aqui, espera amanhecer, e de manhã a gente vê o que vai acontecer. Eu vou procurar esse homem e vou ver se ele vai querer casar com você. Se ele não quiser, eu caso. Provavelmente deve ter sido isso a conversa. Se tiveram mais detalhes, a Bíblia não nos conta, a gente não tem como saber. Quando chegar no céu, você pergunta para Ruth, certo? Encontra com ela lá e pergunta como é que foram os detalhes dessa noite muito estranha para a gente, para ela não, e com certeza teremos mais detalhes. Então é muito interessante isso, perceber a todo momento esse cuidado, esse zelo, esse carinho, esse caráter, essa proteção de Boaz em não manchar o nome de Ruth. E aí aqui entra uma outra verdade para os dias de hoje, aí eu falando diretamente mais ainda para os jovens. Às vezes os jovens, adolescentes principalmente, entram em relacionamentos e não se preocupam mais hoje se determinadas atitudes vão denegrir
a imagem de fulana ou a imagem de fulano. A gente tem que tomar cuidado com isso. Repito, um crente de verdade não tira vantagem de ninguém. E um crente de verdade, ele está preocupado com o nome, com a moral, com o que vão falar do outro. Então as nossas atitudes devem tomar cuidado com isso. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente deve fazer o máximo para não deixar aquela pessoa numa situação constrangedora, ou não deixar aquela pessoa numa situação em que vai gerar fofoca, que vai gerar disse-me-disse, que vai gerar, a gente sabe o que? Histórias mal contadas. Então cuidado com isso. Mais uma vez, Boaz e Ruth nos ensinam. Vamos lá para a gente terminar para o 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Mais uma vez, Noemi parece ser aquelas senhoras experientes que sabia de tudo, que sempre sabe de tudo. As senhoras experientes com certeza sabem mais do que as mais jovens. E aí ela diz: olha, minha filha, fique tranquilo, porque pelo que eu vi, pelo que eu sei, pelo que eu conheço de Boaz, pelo que eu percebi no tratamento dele para contigo, descanse, porque ainda hoje ele não vai parar, ele não vai descansar. É interessante, né, que para Ruth ela diz: espera, descansa, porque ela diz assim, porque Boaz não vai descansar enquanto não resolver essa situação. É como se ela dissesse: olha, Ruth, você já fez a sua parte, agora espere em Deus, porque Deus fará dele e Boaz vai fazer a dele também. Parece até que a palavra de Noemi soa como uma profecia, né? Claro, a paciência de Ruth estava sendo testada, a fé, a confiança de Ruth em Deus estava sendo provada, mas Noemi se mostra uma mulher, lembra, é aquela Noemi que volta amargurada, revoltada, reclamando de Deus, dizendo que o nome dela não era mais Noemi, era Mara. Essa mulher agora, como uma profeta, ela diz: senta aí e espera, porque no final, até o final do dia, esse homem vai resolver esse problema. É como se fosse uma profeta dizendo: olha, acalma, que o Senhor vai fazer. A fé, a confiança, a certeza de Noemi nos espantam, porque capítulos atrás ela estava completamente desesperada. Mas Noemi nos ensina, né, que a fé e a tranquilidade nossa repousa em uma verdade: nas misericórdias de Deus. Minha filha, descansa, minha filha, espera, porque as misericórdias de Deus hão de se manifestar. Noemi nos ensina que qualquer vitória, qualquer êxito na nossa vida, qualquer êxito, qualquer projeto na nossa vida, só vai se cumprir se Deus quiser, só vai se cumprir se Deus for gracioso. Então ela diz: olha, minha filha, já fez o que tinha que fazer? Cumpriu o seu papel? Agora descansa, porque Deus há de mover céus e terra, se Ele quiser que esse casamento aconteça. Então, uma verdade para mim e para a sua vida: façamos a nossa parte, mas em última instância, meu irmão, descansa, porque qualquer coisa na nossa vida só vai dar certo em última instância se a graça, a misericórdia e o favor de Deus vier sobre nós. Estou dizendo aqui que você não deve fazer nada. Eu disse: faça, lute, corra atrás, só não ultrapasse os limites da nossa fé. Mas depois que você fizer tudo quanto podia, aquieta o coração e espere em Deus. O livro de Ruth nos ensina, irmãos, que o caminho da felicidade, embora nós possamos contribuir para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade, o livro de Ruth nos ensina que no final das contas, o caminho para a felicidade, ele é traçado pela mão de Deus. Não é o homem, não é a mulher, não é a nossa família, não é o quanto a gente ganha, não é o emprego que a gente tem ou não tem, não é isso que traça a nossa felicidade. Quem traça a nossa felicidade é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus mudou a vida de Ruth e Noemi, e Ele continua mudando as nossas vidas a cada dia. Deus mudou as circunstâncias
de uma mulher desesperada para uma mulher com esperança, de uma mulher amargurada para uma mulher feliz, para uma mulher sem fé, para uma mulher que confia. Deus ainda continua fazendo isso todos os dias, na minha e na sua vida. Que assim seja, que a gente possa olhar para esse livro, se apropriar dessas verdades e acreditar que Deus não muda, e na verdade Ele muda a nossa vida. Como a gente cantou, mude as coisas de um lugar, porque Ele é Deus e faz como quer. Amém? Terminar? Primeira aplicação que eu falei aqui, só para os irmãos gravarem. Nosso maior desafio é ser íntegro, é ser justo, é ser santo quando ninguém está perto. Nosso maior desafio é ser crente quando ninguém está vendo. Irmãos, eu sei o que eu estou falando, tá? Não sou melhor do que ninguém aqui, não sou mais santo do que ninguém aqui, não. É difícil a gente manter a nossa fidelidade, a nossa santidade, a nossa postura quando ninguém está vendo. Porque a nossa carne, Satanás, astuto como é, sussurra: ninguém está vendo, ninguém vai saber. Isso é maldito. E eu sei porque isso acontece na vida de todos nós. Então, guarde isso. Seu maior desafio, meu maior desafio, é ser crente quando ninguém está vendo. Segunda coisa, Ruth confiou na providência divina. Ela confiou na providência divina lá atrás, quando ela deixou tudo para ficar com Noemi, e agora ela continua confiando em Deus, e Deus vai honrá-la. Semana que vem a gente vai ver como isso vai terminar. Terceira coisa, falei aqui também, nosso maior patrimônio depois da salvação é o nosso nome, a nossa palavra, o nosso caráter, e a gente tem que zelar por isso. Quarto e último, a vitória, o êxito ou qualquer cumprimento na nossa vida só vai acontecer se estiver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o favor de Deus, de acordo com a graça de Deus. Então, planeje, busque os seus sonhos, lute por ele, faça por onde, mas em última instância, descanse, porque as coisas só acontecem quando Deus quer. Amém?